O maior desafio do processo de envelhecimento não é perder a juventude, mas é chegar lá sem nunca termos descobertos quem realmente somos. O autoconhecimento favorece o envelhecimento saudável. A pessoa que se conhece, sabe os seus limites, tem mais facilidade de lidar com as situações do processo do dia a dia. Tem mais facilidade de lidar com o processo do envelhecimento. É claro que na nossa sociedade, onde nós vivemos aqui no Brasil principalmente, esse processo de envelhecimento, como a gente já falou aqui algumas vezes, é uma conquista, mas ele pode ser rodeado de coisas não muito agradáveis. Nós sabemos que o Brasil e o mundo não está tão preparado para esse grande processo de envelhecimento que está acontecendo. É preciso ter políticas, é preciso ter conscientização dos nossos políticos, é preciso ter famílias mais estruturadas para abraçar, para acolher nós que estamos envelhecendo, os idosos que já tem na sociedade, que já tem nas famílias. Quando nós fazemos esse processo do autoconhecimento, quando nós conhecemos os nossos limites, as nossas qualidades, nos permitimos a lidar de forma mais suave com as nossas limitações, com as nossas conquistas, os nossos medos, com sentimentos. Porque é natural, nesse processo de envelhecimento, a pessoa idosa muitas vezes se sentir sozinho, se sentir carente. E quando nós já passamos por esse processo de autoconhecimento, quando nós buscamos esse conhecer, temos mais possibilidade, temos mais facilidade de lidar com essas emoções. A aceitação é um sinal de maturidade. Envelhecer não significa desistir da vida. Envelhecer não significa desistir dos seus sonhos, deixar de sonhar, abandonar os seus propósitos de vida. Pelo contrário, nós que estamos envelhecendo, nós que estamos chegando aos 60 mais, 70 mais, precisamos estar cada vez mais agarrados nos nossos sonhos, nos nossos projetos de vida, nos nossos objetivos de viver e viver com qualidade, viver com ousadia, saber aproveitar esta época da vida. É preciso estarmos bem conosco, é preciso você ter feito as pazes com sua vida, com o seu coração, com a sua história, para você viver esse momento da vida pós-60, pós-70, de uma forma mais plena, mais suave, mais tranquila. Cultivar a sabedoria, viver com sabedoria. E o autoconhecimento, ele nos dá esta possibilidade. O autoconhecimento nos abre para podermos olhar de uma forma diferenciada. Eu costumo dizer que o processo do autoconhecimento muitas vezes é você se afastar do trauma, se afastar daquilo que para você é um problema, para olhar de fora e buscar resoluções. Meio que pedir auxílio, que pedir orientação para a sua consciência. Isso é fantástico. E nesse processo, o autoconhecimento nos traz a sabedoria, nos traz a claridade para a gente escolher o que pode ser transformado, mas também aquilo que precisa ser acolhido. Muitas coisas nas nossas vidas precisam ser simplesmente acolhido. Tem coisas que não dá para mudar. Nós temos uma história que são repletas de vitórias, de trauma, de conquistas. E muitas coisas do que vivemos não pode ser transformado, mas pode ser acolhido. Quando se falamos de propósito, a gente vê que muitos idosos, muitas pessoas 60 a mais, elas adoecem não por problemas físicos, mas por perderem a esperança, perderem o propósito de vida, perderem o motivo de se viver. Quando a gente observa a pessoa idosa pós-aposentadoria, que muitos larga, para de trabalhar, fica mais em casa, fica mais recluso, a gente vê o quanto essas pessoas começam a mudar
muitas vezes fica mais triste, mais solitário, mais recluso. E isso é falta de propósito. Ela tinha um propósito de vida, que era se manter naquela função, naquele trabalho, e de repente chega a aposentadoria e tudo para. Isso é extremamente deletério na vida do idoso, na nossa vida. Precisamos continuar cultivando o propósito, desejando viver, buscar a cada instante essa alegria, essa vontade de viver, festejar pelo novo dia, festejar pela conquista de um dia a mais na sua vida. As relações refletem muito o nosso mundo interior. Dentro da ciência que estuda o processo de envelhecimento, a gerontologia, a gente percebe-se que as pessoas que cultivam o perdão, o amor, o autocuidado, a gratidão, boas relações, geralmente são as pessoas que têm uma vida muito mais serena, que vive a vida com serenidade e paz. Quando se olha para esse processo, à luz da ferramenta do Eneagrama, a gente vê que o envelhecimento não nos torna pessoas mais sábias, apenas pessoas mais velhas. A sabedoria nasce quando usamos as nossas experiências de vida para crescer, abandonar o automatismo, buscar nos aproximarmos da nossa verdadeira essência. Aí é a grande chave de sermos pessoas idosas, sábias, tendo uma vida de luz, de paz, de tranquilidade. Então devemos aprender que viver a vida, deixar os dias passarem, isso não vai nos tornar pessoas mais sábias, mas nos tornamos mais sábios quando buscamos aproveitar todas as experiências com sabedoria, aproveitar todas as experiências negativas, positivas, para trazer para as nossas vidas e assim nos transformar em pessoas mais sábias. E assim nos transformar em pessoas que busca vivenciar, que busca cultivar a transformação dentro da sua vida. A ciência que estuda o processo do envelhecimento, a gerontologia, ela nos ensina a cuidar dos anos de vida. O autoconhecimento nos dá a luz para darmos vida aos anos. Quando juntamos essas duas ciências, não apenas aumentamos a nossa longevidade, mas também aumentamos a qualidade da nossa existência. Eu quero ouvir de você como está o teu processo, seja qual for a sua idade. A ciência do envelhecimento, a gerontologia, ela nos deixa bem claro que o envelhecimento nas nossas vidas não acontece só apenas depois dos 60. Nós temos isso cultural nas nossas vidas, que o envelhecimento é a partir dos 40 anos, a partir dos 50, dos 60. Não. A gerontologia nos adverte e traz isso muito claro, que o envelhecimento começa a partir do momento que você nasce. Aí começa o teu processo de envelhecimento. E você vai ser o adolescente que se preparou para ser na infância. Vai ser o jovem que se preparou na adolescência para ser. E vai ser o idoso que você está se preparando para ser agora. Por isso a gente fala tanto da importância de cuidar do corpo e da mente. Nós trazemos aqui o tempo inteiro no canal a necessidade de cuidarmos do nosso corpo físico, boa alimentação, dormir bem, fazer exercício físico, tomar água, alimentação equilibrada, mas também cuidar seriamente da nossa mente, do nosso corpo, fazer esse processo de autoconhecimento, se conhecer. Passamos a vida inteira e muitas vezes não nos conhecemos. Isso é muito triste. Você precisa se conhecer. Você precisa sair do piloto automático. Você precisa se olhar, se respeitar, cuidar do seu corpo, mas também cuidar da sua mente. Isso abre portas, isso dá possibilidade para você. Ajuda nos teus relacionamentos, ajuda no seu trabalho, no seu convívio diário nas suas amizades,
na família, seu convívio com seus pais, amigos. Pensa nisso. Conta também aqui pra gente como está sendo o seu processo, como você está vivendo esse processo de envelhecimento. Você já está unindo o envelhecimento com a qualidade de vida? Você já está unindo o envelhecimento junto com o autoconhecimento? Você já se conhece? Pensa nisso, leva isso a sério. Aqui nós estamos o tempo inteiro falando disso. Por isso, se você não faz ainda parte dessa comunidade, você é muito bem-vindo. Fica aqui com a gente. Nós estamos vivendo esse processo a cada instante e queremos dividir ele com você. Te faço um convite agora a você fazer a pergunta para você mesmo. Quem eu me tornei e quem eu quero ser a partir de agora?